Programa Aos Pés de Jesus, com o reverendo Otoniel Martins. Meu prezado amigo, minha prezada amiga, um bom dia para vocês. E estamos voltando, chegando ao seu lar, e estamos em companhia de uma pessoa muito importante que é o Senhor Jesus. E vamos fazer como sempre, costumeiramente fazemos, orando ao Senhor. Ajude-nos, vamos conosco. Senhor nosso Deus, o teu nome seja louvado e engrandecido pelos teus feitos maravilhosos. Tu és o autor de todas as coisas, o criador da natureza, esta natureza que nos cerca. Tu és o Senhor que também nos cercas com os teus cuidados, com a tua bondade, com a tua misericórdia, de tal maneira que nós podemos fazer nossas as palavras do teu servo salmista, quando, baseado nas experiências contigo, ele cantava em alto e bom som: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ó Senhor, nós pedimos por todos que estejas presente na vida de cada um, derramando a bênção de que cada um carece, para a honra e glória do teu nome, nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Conte a sua história. Nós estamos tendo o privilégio de receber, está aqui ao nosso lado, o reverendo Carlos Alberto Figueiredo, é servo de Deus, e ele vai ter a oportunidade de conversar com você, meu querido amigo, minha querida amiga. Com a palavra, meu querido irmão. Muito bom dia, pastor Otoniel. Primeiro que tudo, agradecer a Deus o privilégio de mais esse dia para vivermos e podermos começar esse dia aos pés de Jesus. Não haveria lugar melhor para estar, nenhum modo melhor de se começar um dia. Quando eu cheguei aqui a Fortaleza, em 1957, tive o privilégio de ter o seu pai e o seu avô e a sua avó, o nosso irmão Dorinha e a sua avó, como servos de Deus aqui em Pedra Aguda. A congregação de Pedra Aguda continua, ela foi construída na fazenda que era de meu avô. Exato. E desde aquela época continua a palavra de Deus a ser pregada lá, e lá estamos hoje na 5ª geração de pessoas alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo, que chegou lá através do meu bisavô, que ouviu falar de Jesus Cristo quando trabalhava como peão na construção de um hotel aqui na Praça do Ferreira. Então ele conheceu Jesus Cristo e chegou em casa e disse que dali para frente todos iriam seguir o mesmo Jesus. E isso se cumpriu. E Deus tem cuidado daquela família. Eu nasci aqui em Sobral, mas em 58 meu pai, por razões de trabalho, foi para Campina Grande. E lá foi onde eu cresci. Como era o nome do seu pai? Era Filadelfo Figueiredo. Conheci também muito. Filadelfo Figueiredo. O nome de minha mãe era Wanda de Amorim Figueiredo. Grande servo de Deus. Irmã de Washington Amorim. Exato. Um baluarte do presbiterianismo lá no Pernambuco. É. Na juventude eu fui para Recife fazer faculdade e fazer medicina. Me formei em 1974 e eu assumi a especialidade, eu fiz especialização em cirurgia geral. Como cirurgião geral eu atuei 30 anos, sobretudo na parte de emergência. Fiz também a parte de cirurgia digestiva e mais recentemente a especialização em cirurgia videolaparoscópica, que é aquela cirurgia que a gente não precisa estar abrindo o abdômen. Durante 30 anos também eu ensinei. Eu fui professor de fisiologia da Universidade Regional do Nordeste, lá em Campina Grande, por 8 anos, e fui professor de anatomia na Universidade Federal, hoje Universidade Federal de Campina Grande, mas naquela época era a Universidade Federal da Paraíba. E fui preceptor de cirurgia no Hospital Universitário. Há 4 anos atrás eu tive um problema de saúde, eu tive um infarto, e por conta desse infarto eu tive que interromper o meu trabalho como cirurgião e professor. A médica exigiu que eu reduzisse a carga de trabalho. Na época, além de ser professor e cirurgião, eu trabalhava como pastor. E aí eu tive que fazer a opção. E já tinha passado muito tempo cuidando
da embalagem, resolvi cuidar do conteúdo, que era a alma das pessoas. Era o chamado de Deus. Né? Na verdade, pastor, esse chamado aconteceu bem cedo na minha vida. Eu estava no 4º ano de medicina quando li aquele livro, Em Seus Passos que Faria Jesus. E eu lembro que fiquei muito impactado com o questionamento na minha vida de que eu não estava fazendo nada de relevante para este Jesus que tinha feito tanto por mim. E naquela ocasião eu decidi que eu queria ser pastor. E aí a minha surpresa foi quando eu fui falar com o meu pastor, Ismael Feijó. E disse a ele, quando eu disse, ele disse: quem disse que você tem que ser pastor para servir a Jesus? Vá ser o melhor médico que você possa ser, sirva a ele como médico e no tempo certo você vai ser pastor. Eu só entendi isso depois. Eu morava numa cidade de interior e onde ser médico era algo de destaque. Na época eu era o único médico evangélico na cidade e às terças-feiras eu saía para os cultos que nós tínhamos em praça pública e muitas vezes eu ia com a minha roupa de médico, eu saía direto do hospital e ia de branco e as pessoas ficavam meio impactadas de ver um médico, ainda mais tocando acordeon no meio da praça. E para os meus pacientes, eles às vezes muitos eram pacientes pobres, de serviço público, e depois da cirurgia eles queriam demonstrar gratidão, de alguma forma, queriam dar um presente, uma coisa. Eu digo: olha, o presente é você deixar eu fazer um culto na sua casa. E para um paciente ter o médico dele, na casa dele, fazendo um culto, era um negócio extraordinário. Eles mobilizavam a vizinhança e quando eu chegava lá, a rua estava praticamente cheia em frente à casa deles. E eu percebi o que o pastor Feijó me quis dizer naquela época. Foi muito importante ser médico naquela ocasião e não pastor. E agora, pastor Carlos Alberto, Deus trouxe o colega para cá. É verdade. E aqui o colega está despontando, graças a Deus, uma liderança. Pastoreando uma igreja grande e pela graça de Deus cresce a cada dia. Fale um pouco da sua igreja. Eu aprendi a ser pastor de igreja aos poucos. Na verdade, o meu ministério era plantar igrejas. E eu sempre fui muito apaixonado pela possibilidade de tornar a Bíblia conhecida. Porque há uma ideia de que a Bíblia é um livro difícil, que a Bíblia é difícil, que ninguém compreende, e isso não é verdade. Eu descobri isso com uma senhora chamada Hilda Silva Lira, lá de Campina Grande, lava roupa e faz tapioca. Um dia ela chegou no consultório que nós tínhamos lá na igreja, e falando sobre isso, ela disse: eu era absolutamente analfabeta. Se tivesse uma placa, perigo, eu caía no buraco, porque eu não sabia ler. Aprendi a ler na Bíblia. Quando ela me disse que aprendeu a ler na Bíblia, e essa mulher tem conhecimento bíblico que não são todos os pastores que têm, ela puxa e destrincha a Bíblia para lá e para cá. Eu cheguei à conclusão que esse argumento de que a Bíblia é um livro difícil só para quem não quer abrir. É muito difícil e impossível aprender a Bíblia com a Bíblia parada no criado mudo ou dentro da gaveta. Aí ela fica mais muda do que o criado mudo. Mas quem se dispuser a abrir a Bíblia e ler, Deus é o grande interessado em tornar a mensagem dele conhecida. E a sua igreja, como é que está? A Igreja Nova Jerusalém é filha da sua igreja e o meu pastorado tem em parte a sua paternidade. Não sei se você sabe, eu não fiz seminário. E como eu não fiz seminário... Mas já era um pastor. Eu trabalhava... Durante todos esses 30 anos eu estive trabalhando como pastor, mas eu não tinha cursado o seminário, de modo que a minha ordenação, ela demandou o reconhecimento das condições necessárias para ser pastor, e o atestado dessas condições, parte dele veio de uma carta que você fez de apresentação minha ao presbitério lá da Paraíba. E para mim me honra muito ter a sua carta lá no meu currículo. Não me tire a honra é minha de tê-lo indicado e Deus o ter ungido e estar hoje ao nosso lado como colega na realização de um brilhante ministério, um brilhante pastorado.